Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a minha casa, a minha família, Deus abençoe meus filhos e minhas netinhas, Deus abençoe meu irmão, o mais velho, Eliseu, o mais novo, Salana, Deus abençoe meus pais lá em Cabo Verde, Deus abençoe minha nora, minha cunhada e meu sobrinho, e Deus abençoe cada membro da minha família, longe ou perto. Irmãos, Salmos 27 é a nossa leitura de hoje. Deixo você abrir a sua Bíblia lá em Salmos 27, porque vamos estar lendo juntos e, sobretudo, vocês vão poder entender um pouco mais sobre esse salmo, o que ele representa, que tipo de oração, mas sobretudo também o Salmos 27:1, o versículo 27:1, que fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Irmãos, o medo é uma das armas mais antigas usadas para paralisar o ser humano. Ele rouba a paz, ele enfraquece a fé e tira o sono, e faz muitos desistirem antes mesmo da batalha começar. A Bíblia, porém, nos apresenta um caminho diferente. Ela não nega a existência do medo, mas revela um Deus infinitamente maior do que qualquer motivo para temer. Amém, irmãos? Vamos juntos abrir a Bíblia nesses Salmos 27 para que possam tomar posse, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Salmos 27, e vamos estar lendo, aprendendo um pouco mais sobre essa palavra tremenda. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, o inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilos no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, ó minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, porque se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, irmãos? Que maravilha! Vocês já entenderam que esse salmo em si só é uma oração que já tínhamos feita, e agora vamos aprender um pouco mais sobre, e no final teremos uma oração para fechar. Amém? O Salmo 27, pessoal, ele foi escrito pelo rei Davi num período de intensas perseguições. Ele estava cercado de inimigos. Ele estava sendo ameaçado de morte e vivendo dias de tristezas. E ele não colocou sua confiança nas circunstâncias, mas no Senhor.
E esta noite aprenderemos por meio da própria palavra de Deus como vencer o medo pela confiança do Deus que nunca perde o controle de nenhuma situação. Primeiro ponto que gostaria de ver com vocês, tem alguns pontos, então tome uma caneta se puder, anote, se não puder, você vai fazer de novo esse estudo durante o dia para que você possa guardar, amém? O Senhor é a minha luz, Deus ilumina o caminho quando tudo parece escuro. Gente, declara na sua vida, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. E de quem me recearei? Irmãos, Davi inicia este salmo fazendo uma declaração extraordinária. Antes de falar dos seus inimigos, ele fala de seu Deus. Esse é o princípio que aparece em toda a Escritura, em toda a palavra. O povo de Deus nunca deve olhar primeiro para o tamanho do problema, mas para a grandeza do Senhor. A primeira expressão utilizada por Davi é o Senhor é a minha luz. Declara no comentário, o Senhor é a minha luz. Irmãos, na Bíblia, a luz representa a presença de Deus, a verdade, a santidade, a direção e a vida. Desde o início da criação, quando havia trevas sobre a face do abismo, Deus manifestou seu poder dizendo, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. A primeira ordem divina registrada na palavra foi justamente para que a luz vencesse as trevas. E essa verdade aponta para Cristo Jesus. Ele aponta para Jesus. O Evangelho de João declara, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. João 1:4-5. Irmãos, muito mais tarde, o próprio Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Observa aqui que Jesus não disse apenas que ilumina o caminho, ele declarou, eu sou a luz. Declara no comentário, eu sou a luz. Quem anda com Cristo Jesus nunca caminha completamente às escuras. Ainda que não enxergue todo o percurso, Deus ilumina cada passo no momento certo. Foi isso que o salmista declarou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119:105. Pegou a chave? Perceba que a palavra não ilumina quilômetros à frente. Ela ilumina os próximos passos. Assim Deus trabalha conosco. Ele nos ensina a caminhar pela fé e não pelo controle absoluto das circunstâncias. O medo cresce quando tentamos enxergar nosso futuro pessoal. Irmãos, a fé cresce quando confiamos no Deus que já conhece o futuro. Por isso Paulo escreveu, porque andamos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5:7. Talvez hoje existam perguntas sem respostas. Talvez você esteja diante de decisões difíceis. Talvez não consiga enxergar claramente o amanhã, mas a promessa permanece. Se o Senhor é a luz, você nunca caminhará sozinho. Mesmo que a noite seja escura, a luz de Cristo jamais se apaga. O medo perde força quando compreendemos que a nossa segurança não depende da claridade das circunstâncias, mas da presença daquele que é a verdadeira luz do mundo. Amém? Pegou a chave? Agora vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento. Senhor, ao terminar esta noite, nos aproximamos do Teu trono com humildade, com gratidão, com confiança. Obrigado porque a Tua palavra nos lembrou que tudo vem de Ti. Tu és a nossa luz, a nossa salvação, a nossa fortaleza. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. Quando o medo tenta bater a porta do nosso coração, Tu nos recordas, Pai, que continua sentado no trono, governando todas as coisas com o Teu poder, com sabedoria e com amor. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego meus filhos e a minha netinha nesta noite, debaixo do Teu esconderijo, da cobertura do sangue de Jesus. A minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu sobrinho, minha nora e minha cunhada, toda a minha família parentela está debaixo do sangue de Jesus. Minha casa, meus pertences, objetos eletrodomésticos, meus peixinhos, tudo que pertence a meus filhos e a toda a minha família, também está coberto com o Teu sangue, Jesus.
Senhor, Tu conheces cada pessoa que está fazendo esta oração aqui comigo. Tu sabe das lágrimas que ninguém viu, das preocupações dessa pessoa que não foram compartilhadas aqui, que ninguém, das batalhas, Pai, das batalhas travadas em silêncio que ninguém sabe. Das noites sem dormir, eu sei do que estou falando, Pai, eu conheço tudo isso. Das enfermidades, das dores crônicas, das dores da alma e das dificuldades, Senhor, financeiras. Senhor, também oro por aqueles que estão passando por conflitos familiares, que estão esperando por respostas, por portas abertas. Pai querido, nesta noite colocamos tudo diante de Ti. Tua palavra declara: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, e quem temerei? Salmos 27:1 fala: por isso, em nome de Jesus, renunciamos todo o espírito de medo, de ansiedade, de angústia, de insegurança e todo pensamento que tenta nos afastar da confiança em Ti. Pai, Tua palavra também fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está lá em 2 Timóteo 1:7, que esse poder, Senhor, do Teu Espírito fortaleça agora cada coração abatido. Onde houver desânimo, vai derramando, Senhor, o ânimo novo, Pai. Senhor, renova, Senhor, com força, com cura, todos aqueles que estão passando por enfermidade. Coloco a minha saúde diante de Ti, a cirurgia que eu tenho no mês de setembro nas veias, eu entrego tudo a Ti. Pai querido, renova a saúde dos meus pais também, a cirurgia da minha mãe. Pai querido, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, a saúde dos meus filhos e das minhas netinhas, Pai, de toda a minha família, dos meus irmãos e meu sobrinho, Pai, de todos aqueles que eu amo. Senhor, também te peço por aqueles que estão se sentindo culpados por alguma coisa. Lembra eles, Pai, do perdão conquistador por Cristo na cruz. Senhor, quando houver solidão, faz-nos sentir a Tua presença. Pai, ensina-nos a confiar em Ti. Mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos, Pai, ajuda-nos a caminhar pela fé e não pelo que vemos. Que nunca permitamos também, Senhor, que as circunstâncias sejam maiores do que as Tuas promessas. Assim como fortaleceste Josué diante de uma grande responsabilidade, fortalece também a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão fiel. Isaías 41:10. Pai querido, guarda a nossa casa durante esta noite. Coloca os Teus anjos ao redor da nossa família. Protege nossos filhos e netos. Protege nossos pais e irmãos. Protege nossos sobrinhos. Protege, Senhor, noras, genros, Pai, cunhados e cunhadas, tios e tias, primos e primas, Pai. Todos aqueles que amamos. Senhor, protege também os afilhados que o Senhor me deu. Visita também os enfermos nos hospitais, consola os que choram, fortalece os missionários que anunciam o Evangelho, Pai. E sustenta todos os líderes, pastores, evangelistas e todos aqueles que intercedem pela minha vida, pela minha família. Também intercedo por aqueles que servem ao Senhor com fidelidade. Nós oramos pela paz no mundo, Pai. Paz em Jerusalém, paz em Israel, Pai. Oramos, Senhor, pelas nações da terra, para que muitos ainda conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai querido, se amanhã enfrentarmos novas batalhas, que a nossa primeira reação seja lembrar dessa verdade: o Senhor continua sendo a nossa luz. E se amanhã surgir novos desafios, que jamais nos esqueçamos de que Tu continuas sendo a nossa fortaleza. E quando o medo tentar novamente bater a porta do nosso coração, lembra-nos, Senhor, que Tu já estás dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Nós descansamos na certeza de que aquele que guarda Israel não dorme, não cochila e jamais abandona seus filhos. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração e a nossa confiança. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe a sua curtida e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Durma em paz.